Olá, seja bem-vindo ao programa Fé e Vida, espero que você esteja bem. Celebramos o mês da Bíblia, um mês em que temos a oportunidade de aprofundar a Palavra de Deus, cujo tema é a mensagem da Carta de São Paulo aos Gálatas. Neste programa vamos tratar um pouco sobre a problemática desta carta, o que ela tem a nos dizer inicialmente, e também a bela atitude de Paulo, que enviou a sua mensagem de coragem e enviou os Gálatas em sua missão, em seu testemunho. Aguarde a vinheta e logo começamos. Muito bem, o tema da carta aos Gálatas que vamos refletir neste momento é: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esta é a mensagem central proposta para que seja refletida neste mês. E qual que é o significado disso? Tem um momento que São Paulo fala aos Gálatas que não há judeu ou grego, não há escravo ou livre, ou seja, todos nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo, porque é para a liberdade que Cristo nos libertou, como vai dizer em outro momento Paulo. Quando foi escrita a carta aos Gálatas? Ela foi escrita mais ou menos ali entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, na Macedônia ou em Éfeso, mas onde ou em que circunstâncias foram escritas, talvez não seja tão importante. O mais importante é saber a mensagem que ela nos transmite. Quem são os Gálatas? Aqueles para quem Paulo escreveu, preocupado como um pai espiritual. São povos da região da Galácia, uma região ali da época de Jesus. Paulo, em suas viagens, visitou este povo, também para evangelizar, como ele sempre fez em suas viagens. E qual é a problemática principal dos Gálatas? Os Gálatas estavam vivenciando um processo de iniciação à fé. E alguns deles, em determinado momento, informam a Paulo a perturbação que eles estavam sofrendo da parte de alguns judeus que estavam ali envolvidos com as primeiras comunidades cristãs, exigindo deles, este povo, a observância estrita de alguns elementos da lei de Moisés. E Paulo, quando pregou, ele pregou a liberdade que Cristo ofereceu. A liberdade perante essas leis antigas que mais oprimiam do que aproximavam as pessoas de Deus. E nessas circunstâncias em que certos judeus obrigam os Gálatas a seguir à risca alguns elementos da lei de Moisés, eles ao mesmo tempo estavam tentando tirar a autoridade de Paulo, dito apóstolo, dizendo que ele arrogava para si a função de apóstolo, acusando-o de ser um oportunista, de transmitir uma mensagem que não era verdadeira. Diante de tantas difamações de Paulo, a respeito de Paulo a esta comunidade, a comunidade estava fraquejando na fé, ficando muito em dúvida a respeito da mensagem que Paulo estava transmitindo e tudo mais. Mas qual é a atitude de Paulo em relação a isso? Primeiramente, ele não se preocupa tanto com a imagem que ele tem. Paulo, em sua experiência, ele não se preocupa tanto consigo mesmo, com a imagem que vão ter dele, o que falam dele em si. A maior preocupação de Paulo é defender a autenticidade do Evangelho. A autenticidade, não só a verdade da mensagem transmitida por Cristo, que ele primeiro vivenciou e depois transmitiu no processo de evangelização, mas acima de tudo a superioridade da mensagem de Cristo em relação às leis antigas, que tanto pregavam e naquele momento estavam pregando ainda alguns judeus extremados. Quero dar um destaque para a atitude de Paulo. Ele não se preocupou, ele não se preocupou em defender a sua imagem. Ele não se preocupou com aquilo que estavam dizendo a seu respeito como pessoa. Mas a maior preocupação dele, o maior trabalho que ele teve é de transmitir a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. A liberdade que Cristo pregou, dizendo que não poderia mais haver divisões entre escravos ou livres, judeus ou gregos, porque a mensagem de Cristo atingia a todos, aos judeus, aos pagãos, a todas as comunidades.
então buscou confortar o coração daqueles que faziam parte da comunidade dos Gálatas, para que realmente confiassem na autenticidade, não só na autenticidade, mas na superioridade da mensagem de Cristo, que é a mensagem de amor que ele quer transmitir para todos eles. E podemos nos perguntar, e nós? Será que nós estamos preocupados com a nossa imagem, com aquilo que pensam de nós, na nossa posição de cristãos? Ou nós, de fato, estamos preocupados em transmitir a mensagem? Preocupados com a mensagem em si, e não com a gente, com a nossa imagem, mas com a mensagem de Jesus. Será que nós estamos apegados muitas vezes a leis? E leis ou regras, esquemas que nós mesmos criamos em nosso coração, em nossa mente, e esquecemos de anunciar aquilo que é mais importante, que são os valores do reino de Deus, acima de tudo, o amor, a caridade, o serviço ao próximo? Pensemos nisso. A atitude de Paulo é uma provocação para nós, para que nós nos desapeguemos de muitas regras e esquemas que nós criamos, nos desapeguemos de nós mesmos e de fato nos preocupemos e nos ocupemos em anunciar o nome de Jesus, anunciar a mensagem de amor de Jesus. Peçamos a Ele que nos ajude sempre a permanecermos fiéis ao nosso batismo, a permanecermos fiéis ao nosso chamado vocacional e, acima de tudo, anunciar aquilo que Ele anunciou. Amar como Jesus amou e anunciar o amor com a nossa vida e com as nossas palavras. Muito bem, no próximo programa a gente vai continuar com as nossas reflexões a respeito do mês bíblico, continuar as reflexões a respeito da carta aos Gálatas, a contemplar um pouco a atitude de Paulo, aquilo que ele disse aos Gálatas e entender um pouco mais das riquezas desta carta tão belíssima que Paulo escreveu. Continue nos acompanhando, curta o nosso conteúdo, compartilhe com aqueles que você conhece e, sobretudo, se inscreva em nosso canal se ainda não se inscreveu. Fique com Deus, até mais, até o próximo programa.